Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu curso Criando Mapa Verso. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou o seu guia nessa nossa jornada. E agora, então, vamos à nossa sexta aula da semana 5. Esta é a última aula dessa semana. E agora, o que a gente vai fazer é finalizar a questão da gestão da inovação que a gente já estava comentando ao longo de vários vídeos. Se você não assistiu o vídeo anterior, vale a pena dar uma olhadinha, vai aparecer um card aqui em cima. E então vamos lá, lembrando que todo esse material, pessoal, foi cedido gentilmente aí pelo professor Edmundo Inácio e o professor Cristiano Morini também forneceu os materiais dessa semana. Agradeço a eles pela disponibilidade dos materiais e também pela parceria que eu tive, que ajudou a fomentar essa criação desse curso nosso, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, pessoal. Onde a gente tinha parado na aula passada? Há diferentes formas de se inovar? Essa foi a pergunta na qual a gente parou. E aí, pessoal, o que acontece? A gente tem essa taxonomia de Freeman, né, de 1974, que ele elaborou em 1974, que ele separa o seguinte: olha, eu posso ter diversas funções científicas e técnicas dentro da empresa: investigação fundamental, aplicada, desenvolvimento experimental, engenharia de projeto, engenharia de produção e controle de qualidade, serviços técnicos, patentes, informação científica e técnica, educação e formação, previsão a longo prazo e planificação de produtos. E aí, pessoal, eu posso colocar aqui o grau aqui, se é ofensiva, defensiva, imitativa, dependente, tradicional ou oportunista, né? Então, eu posso classificar todas essas iniciativas, como é que elas podem ser consideradas aqui, que nível de estratégia que eu estou adotando, né? Enfim. Então, isso é algo interessante, mas a gente não vai aprofundar nisso. Você também tem a taxonomia de Pavie, lá de 1984, em que você tem aqui trajetórias tecnológicas setoriais determinantes, direção e características mensuradas, né? E aí ele vai falar ali de categoria da empresa, dominada pelo fornecedor, intensiva escala, fornecedora especializada, baseada na ciência. Enfim, você tem uma série de aspectos que você pode verificar aqui. Eu não vou entrar em detalhes nessa taxonomia, tá? Daria para fazer uma aula explicando isso aqui. O que a gente vai mencionar e aprofundar um pouco mais, pessoal, é como é que a gente pode construir a empresa inovadora. Esse é o texto de apoio aqui, bastante interessante, tá? Que a gente vai utilizar nessa apresentação. Então, a primeira coisa importante é você ter uma visão compartilhada dentro da organização, né? Você ter um senso de propósito claramente compartilhado e articulado. A inovação exige energia para superar a inércia, as forças que reforçam o status quo. É a vontade de fazer mais do mesmo, né? E encontrar formas de assegurar que os indivíduos com boas ideias sejam capazes de levá-las adiante sem precisar abandonar a organização para fazê-lo. A alta gestão deve, além de liderar por meio da criação de espaço e suporte dentro da organização, também ter envolvimento direto. Então, são esses os elementos importantes aqui, tá? E a estrutura organizacional adequada, ela compreende o quê? Projeto de organização que permite criatividade, aprendizagem e integração. Cuidado ao assumir que a inovação é sempre um modelo de unidade de pesquisa e desenvolvimento livremente estruturado. Não é só isso, ou não é isso apenas, tá? E a questão-chave é encontrar o equilíbrio necessário entre as opções orgânicas e mecânicas para contingências específicas, tá? Uma coisa importante, pessoal, são os indivíduos chaves, né? Então, tem um aspecto técnico desses indivíduos chaves que fornecem inspiração, motivação e comprometimento na resolução de problemas ao longo do desenvolvimento, né? Ou ainda, patrocinador. Em geral, essa pessoa tem poder e influência e é capaz de mexer vários pauzinhos na organização, né? É uma pessoa que tem vários contatos e auxilia na difusão dessa inovação, né? Tem um inovador de negócios, né? Que é assumir a perspectiva mais ampla do cliente e de mercado. E tem o gatekeeper, né, que coleta informações de diversas fontes informais e passam para as pessoas relevantes, certo? Então esses são os indivíduos chaves, né? Aí o que acontece? Você pode também ampliar o desenvolvimento e o treinamento, né, através de um compromisso de longo prazo, não só a questão técnica, mas também o motivacional, né? Auxiliar as pessoas a terem mais responsabilidade e demonstrarem maior iniciativa. Você ter uma ferramenta para diminuir a resistência, pois não é só know-how e sim também know why, né?
e desenvolver dentro da organização o hábito da aprendizagem, tá? Então aqui, pessoal, tem aqui a questão da inovação com alto envolvimento. Tem o exemplo do Thomas Edison, que eu já havia mencionado em algumas aulas anteriores, que ele teve, para chegar nessa lâmpada maravilhosa, ele teve que testar 1000 vezes, né? Então, sem envolvimento, altíssimo envolvimento, você não consegue desenvolver nada novo, porque há muito teste e falha antes daquilo, de fato, se tornar verdade, se tornar uma inovação, tá? Tem muita melhoria contínua antes que a melhoria disruptiva se consolide. Vamos falar assim de forma resumida, tá? Então, outra coisa importante, pessoal, é a questão do trabalho em equipe eficaz, né? Então, usar adequadamente equipes, nível local, interfuncional, interorganizacional, para a solução de problemas, né? Isso é baseado no princípio de que a inovação tem a ver fundamentalmente com a combinação de diferentes perspectivas na solução de problemas. Isso não é muito fácil, tá? Por quê? Porque vão envolver diversos elementos chaves, como objetivos e tarefas claramente definidos, liderança eficaz, equilíbrio entre papéis de equipe e estilo de comportamento individual, tá? Então, é claro que o trabalho em equipe sempre é difícil, mas quando você atinge essas sinergias, ele se mostra eficaz. E também é necessário pensar, pessoal, a questão da atmosfera criativa. Então, por exemplo, o Bill Gates fala aqui que o único ativo da fábrica da Microsoft é a imaginação humana para criar novas soluções, para melhorar ou aperfeiçoar a interação com as pessoas, né? Afinal de contas, o software vai interagir com quem? Com outras pessoas, né? E também a questão da a sorte favorece a mente preparada, do Luiz Pasteur. Essa frase é muito interessante porque muitas vezes você tem oportunidades de melhoria e se você não tem a preparação ou a atmosfera criativa para que aquilo floresça, de fato você não aproveita, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso aqui, com os fatores que contribuem para a asfixia da inovação. Dominância de relacionamentos verticais restritivos, comunicações laterais precárias, ferramentas e recursos limitados, ordens de cima para baixo, veículos de mudança restritos e formais e reforço de uma cultura de inferioridade. Então, isso aqui são elementos que vão asfixiar a sua inovação, a atmosfera criativa, tá? E aí você também tem que tomar cuidado com o que acontece externamente, né? Então, veja o seguinte: orientação do cliente externo e interno, extensivo trabalho de rede e de comunicação, e além dos clientes e usuários finais, você também tem que olhar os fornecedores, colaboradores, competidores regulares e as outras organizações, tá? A comunicação é um aspecto importante, pessoal, dentro e fora da organização, né? E tem que ser multidirecional, ascendente, descendente, lateral, né? Como é que você pode melhorar a organização, na verdade? Rotatividade e sessão de colaboradores, projetos e equipes interfuncionais, pautas de equipes e mídia múltipla, vídeo, murais de notícias, e-mails, intranets, enfim. Aí são múltiplas ações que você pode utilizar, tá? Agora, o que acontece? Tem as organizações que aprendem e elas, como é que elas fazem isso? Como é que as organizações podem aprender? Elas entendem que existe um ciclo de experimentação, prática, reflexão e consolidação. Elas têm isso dentro delas, tá? E os mecanismos importantes de aprendizagem são treinamento e desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de um processo de aprendizagem formal baseado no ciclo de solução do problema, monitoramento e mensuração, né? Você também tem uma coisa muito importante que é a documentação, experiência, exposição, desafio às práticas existentes, uso de diferentes perspectivas e reflexão, tá? Aqui você tem o que a gente chama, que foi chamado aqui nessa apresentação de organizações ambidestras, que são organizações capazes de aperfeiçoar continuamente os produtos e processos que dominam, né, foco na inovação incremental ou de antecipar os sinais de oportunidades e ameaças de mudança descontínua que se insinua, inovação radical. E a gente abordou em profundidade esse livro, já teve uma aula só especificamente sobre o dilema da inovação, ou o dilema do inovador do Christensen, certo? Um clássico aí da inovação, e que a gente destacou vários aspectos interessantes desse livro aí, tá? Agora, o que é importante, pessoal? Você pode ter as trajetórias de inovação, né? Que vão envolver o quê?
não se deve falar de tecnologia, mas sim de tecnologias. E conforme o setor, você pode, vão variar a natureza das habilidades e conhecimentos necessários para a inovação. Então, veja, a inovação vai surgir do sistema de crenças, né? Das habilidades, dos conhecimentos. E depois aí você consegue adotar as novas tecnologias ou até criar elas, tá? E você tem um esforço, uma grande energia despendida para fazer essa inovação, né? E você tem que sempre estar monitorando essa questão do que são essas oportunidades para inovar, certo? E verificar as condições que você tem para se apropriar dessas oportunidades de inovação, tá? Mensurar isso também é importante. E aí, o que pode trazer mudança tecnológica, pessoal? Tamanho das firmas inovadoras, grandes ou pequenas, tipos de produto fabricado sensível ao preço e desempenho, objetivos da inovação, processo, produto ou ambos, fontes da inovação, fornecedores, clientes, pesquisa in-house, pesquisa básica, contratação externa, e locus da inovação, onde ela acontece, laboratórios de P&D, departamento de engenharia, escritórios de projeto, departamento de sistemas, tá? Bom, para a gente concluir, então, pessoal, especificidades setoriais podem limitar as estratégias tecnológicas possíveis. Ou seja, essas estratégias são dependentes do caminho, da onde você está, como é que você pode conduzir essa questão da inovação, tá? Isso aqui a gente não vai fazer, pessoal. Então, com isso, a gente chegou no final. Eu espero que tenha sido uma explanação interessante. Agradeço novamente ao professor Edmundo por ter cedido o material, ao professor Cristiano Morini. E agora, então, a gente encerrou essa semana falando de inovação. E próxima semana a gente vai falar sobre indicadores de inovação, um indicador provido pelo Sebrae, que é um agente muito importante no Brasil para a questão da inovação, do empreendedorismo. E a gente vai começar a botar a mão na massa, finalmente. Essa semana acabou ficando bastante teórica. E lembrando que também, pessoal, lá na página do nosso curso, a gente tem os vídeos que foram produzidos pelos nossos alunos, na disciplina que eu já mencionei, e que tem ali a temática envolvido a criação de mapas relativos à inovação, indicadores de inovação para o Estado de São Paulo. É isso. Muito obrigado, então. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E vejo vocês na próxima semana, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau!